Muitas vezes nós regozijamos com o reavivamento da geração anterior. Nós sentimos bem porque um avivamento traz ânimo, é para te reanimar, é para te despertar. Isto é um avivamento, o que faz por nós. E muitas vezes nós somos despertados com o avivamento anterior e perdemos o nosso avivamento. Isso deve ser examinado por cada um, porque a pessoa regozija com uma coisa de ontem, o que Deus fez ontem, e perde o que Deus está fazendo hoje. Indo mais profundo, você regozija com o Calvário e perde o que Deus está fazendo hoje. Hoje eu não estou te dizendo, hoje, Estados Unidos da América do Norte perde o avivamento hoje da América do Sul. As pessoas sempre falam no avivamento porque avivamento é coisa boa. O crente que não tem ânimo para ir na igreja, ele precisa de avivamento. O crente que não tem ânimo para ler a Bíblia, precisa de avivamento. O crente que não tem ânimo para a mensagem, precisa de avivamento. Agora, você não pensa que Deus vai pegar você e dar uma chacoalhada. Aquilo que Deus fala na era que você vive, se não te chacoalhar, nada mais vai te mover. A gente quer que Deus desce do céu, faz a gente emocionar, sentir bem, e quando a gente sorri, quando a gente chora, quando a gente arrepia, quando a gente pula, quando a gente grita, ei, glória, estou avivado. E isso não é avivamento ainda. O avivamento é você ver o que Deus está fazendo na sua geração e você participar daquele chacoalhão que Deus está dando. Não perder aquilo. E a maioria de nós perdemos tudo isso e regozijamos. Vocês não veem os pentecostais? Eles regozijam com algo que Deus fez lá atrás. Mas Deus fez na geração deles, de 1900 a 1965, o que Deus fez ali, eles não regozijaram. Aquilo não avivou os pentecostais. A mensagem do irmão Branham até 63 avivou uns crentes que não têm preparo para arrebatamento. Isto é certo. Estes crentes não têm preparo para arrebatamento, mas que foram avivados, foram. Me diga que nós já não fomos avivados até o ano 2000. Fomos. Fomos avivados. A nossa igreja era mais cheia. O povo tinha mais vontade de vir na igreja, mais vontade de cantar. Então tivemos o nosso avivamento. Na primeira e segunda etapa, que o irmão Branham pregou até 63, no início. Janeiro de 63. Nós sofremos aquilo e viemos para a igreja e caminhamos 30 anos com aquele avivamento que Deus deu para o profeta da primeira e a segunda etapa. Cura divina, unidade de Deus, batismo em nome de Jesus Cristo, a vinda de um profeta, tudo isso. Olha, eu fiquei tão avivado, vou repetir isso, tão avivado em 1973, está tão avivado que para mim Jesus vinha em 74. Eu estava avivado. Eu falei, vou plantar rabanete, mas não vou plantar cenoura. E aquela outra, como é que chama?
Mandioquinha salsa. Eu não vou plantar, senão que demora demais. Um avivamento. A gente estava. O tempo que eu mais li a mensagem foi na primeira e segunda etapa. Eu tenho que ser claro. O tempo que eu mais li. O tempo que eu mais vi a mensagem é agora o tempo que lemos menos. E por que está lendo menos? Porque nós estamos pegando o essencial, o que cabe para o nosso dia. E a primeira e segunda etapa dá um chacoalhão em nós, que nos movimenta para nós podermos ver primeira, segunda e terceira. Mas como não damos conta de enxergar a terceira, porque ainda não era tempo dela, ficamos regozijando com o que Deus tinha dado para nós até o ano 2000. E como foi bom, irmão, ninguém pode desprezar isso. Foi bom. Mas agora a nossa igreja com menos gente, eu prefiro hoje do que no ano 2000. Eu prefiro hoje. Oh, mas já foi muita gente embora. O que Deus estava olhando, quem sabe Deus está olhando e dizendo assim, ó, ainda vai mais. E a gente fazendo de tudo, cercando, para as pessoas não irem. E vão assim mesmo. Você pode atendê-los, você pode pregar para elas, você pode... A questão é de pregar 20 anos e a gente não mudar de vida. Você pensa que uma mensagem depois vai mudar nós de vida? Irmão Brana foi na Índia e pregou 15 minutos. E elas estavam todas nuas, da cintura para cima. E quando o irmão Brana estava no início da sua pregação, elas já estavam cruzando os braços sobre os seios para cobrir. Quer dizer, quem tem que ter vergonha, tem com 15 minutos, vamos pôr 15 minutos de pregação. Quem tem que enxergar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enxerga com 15 minutos de pregação. É o que Pedro pregou no dia de Pentecostes. Leia Atos 2, de 1 a 38, para você ver. Não dá 15 minutos. Você pega a leitura e faz, para você ver. E aquilo trouxe 3.000 almas. Não é o muito falar. É ter gente capaz, com eleição dentro de si, para ouvir e aceitar aquela palavra. Então você tem um monte de gente, mas é um ninho de ovos podres. Bom, quando nós estávamos com ele, dizia que nós era águia. Agora nós já somos ovos podres. Pois não deu nada, não saiu nem uma águiazinha. O que se fala contra essa mensagem que pregamos, isto prova o mau cheiro, o mau odor do ovo podre, que cada um era sem germinação, sem semente, passando tempo na igreja, ofertando, dizimando, e um ovo podre, debaixo do calor da mensagem, do dia, da águia do dia. Mas nunca gerou uma águiazinha. Esse tempo todo que vocês estão na igreja, vai provar se vocês são águias ou não. Se vocês têm semente dentro ou não. A mensagem que Deus manda, ela é uma mensagem rápida. Ela chega, ela colhe como a galinha junta seus pintainhos, disse Jesus. Quantas vezes eu quis te ajuntar, Israel? Então a mensagem do dia é Deus ajuntando suas águiazinhas, puxando debaixo das asas, e de vez em quando, muito difícil, a mãe saindo para tomar uma água, mas já volta para o ninho outra vez, porque tem ovos. Esse é o tempo que a igreja se mantém no ninho, gerando
ou mostrando que os ovos estão podres. Por fora é igual todo mundo, falta semente por dentro. Mas por fora, vê, fala, ouve, anda, gesticula, pula, grita, chora, vem na igreja, dá oferta, paga dízimo. Porque se não pagar dízimo, nem ovo é. Nem ovo ainda é. Porque isso daí é o início da coisa, daquela formação. Então a maioria de nós devemos descobrir se nós viemos de alguém, porque Deus nos dá um avivamento no dia que nós vivemos, e nós não aproveitamos aquilo, nós esperamos aquilo estragar. É como se fazer uma refeição fresquinha e colocar diante de você, e você está cheio, com a alimentação anterior. O que vai acontecer é que aquele alimento fresco vai se esfriar. Não vai ser gostoso mais. Não é quentinho mais. Porque você deixou para depois. A maioria de nós estamos vivendo assim. Vem na igreja, escuta através da internet, do rádio, e ouve CD, DVD, mas ainda não tem percebido o que Deus tem feito. Não tem percebido que cada mensagem pregada é Deus te acolhendo debaixo de suas asas, para dizer, olha, vai sair alguma coisa daí. Não vai ter um ovo podre, choco, sem semente, sem engalação, sem o consórcio de Deus. E o problema é viver na igreja sem o consórcio de Deus, que igreja é a mulher, Deus é a palavra. Então, se Deus não vier na mulher, na igreja, e acoplar, e lançar seus genes masculino, que é a palavra, e essa igreja captar a semente, receber a palavra no ventre, não na cabeça, mas no ventre, na alma. Se você não recebe ali, você está perdido. Você tem que ter prazer quando Deus está fazendo amor com a igreja. Esse povo escuta nós e fala, você está doido. Já viu Deus e a igreja sentir prazer? Por certo, todo o natural que você tem, e se você não usufrui do natural, você não sabe nada do espiritual, porque o natural aponta para o espiritual. E o irmão Brana diz que foi isso que aconteceu quando Deus criou o mundo. O Espírito de Deus pairou sobre as águas, e ele diz, pairar quer dizer fazer amor. As pessoas não entendem isso, é o prazer que você tem. Sabe a mensagem do dia? Sabe a mensagem de uma só pessoa? Deus está pairando sobre a igreja, fazendo amor com a igreja, não com duas pessoas que formaria gêmeos, um de Deus e outro do diabo. Não, é Deus pairando, fazendo amor. Não é duas pessoas na divindade fazendo amor sobre a igreja que faria gêmeos. Mas é Deus, a palavra do dia, a mensagem de uma só pessoa, a mensagem de um só homem, operando na igreja. E ela sentindo bem, não larga daquela palavra. Para começar você, e a palavra é um. Se você não sente bem com essa mensagem, você vai sentir com outra. Se você não sente bem com a mensagem que o profeta pregou, você vai sentir com outra mensagem. Isso vem do natural ao espiritual. Você tem que saber o que é sentir bem.
O que é Deus pairando sobre a igreja, fazendo amor com a igreja, regozijando a igreja, avivando a igreja e mostrando para ela: sou eu, você está recebendo minha semente, vai gerar outra águia, porque eu sou Jeová Águia. Aleluia. Mas essas coisas tão boas que a gente vai longe só nesses comentários, né? Mas cada geração tem o seu avivamento, o seu reavivamento. Avivamento, avivar, é tornar mais vivo, fazer reviver, renovar, ornar com vivos. Tem outra hora que você vai ornar com mortos, ornar com vivos, animar, excitar, realçar, é muita coisa, né? Reanimar-se, isto é avivamento, isto é avivar. Você tem que estar sentindo bem. É algo que mudou sua vida, mudou sua experiência. Essa mensagem, essa terceira etapa, mudou minhas experiências. Não sou o que eu era antes, não prego o que eu pregava antes. E eu quero que você fique sabendo que em cada tempo, Deus é tão bom que passa sobre nós, move um óleo e desce uma mensagem. E Deus, irmão Brando diz que o anjo passa sobre nós e deixa cair um punhado de bênção. E é o que Deus tem feito, através de que mensagem? Se você não tem o avivamento do dia, você teve prazer 15 anos atrás, não tem prazer mais. Cadê o prazer? Cadê o avivamento? O prazer de vir, de servir a Deus, de enfrentar as lutas, de vencer os problemas, de encarar Satanás. O reavivamento faz isso. Faz você assoviar, cantar no seu trabalho, na rua. Não cantar modas do mundo, cantar hinos a Deus, cantar louvores a Deus, aquilo que Deus gosta, aquilo que traz Deus em cena, é a boa música. Tem outros hinos que nós precisamos só para nós avivar. Mas tem um hino que você vai meditar com ele, sentir bem, um hino calmo, dócil. Outro precisa de gesticular. E o mundo hoje da mensagem está precisando de certos hinos que é uma vergonha. Eles gesticulam dentro da igreja, as mulheres, os homens, e vão gesticulando de uma tal maneira, dizendo é Deus, é o Espírito Santo. E o irmão Brana mostrou tudo diferente. Escuta os hinos que o irmão Brana cantou. Eu tenho um CD do irmão Brana aí. Se você conseguir pegar ele aí e colocar um hino lá do meio, só para nós ver. Os hinos que o irmão Brana gostava, os hinos que o irmão Brana cantava. É tão difícil você encontrar gosto para isso hoje. Sentir bem com aquilo. E saber que aquilo te aviva, te anima. É para te reanimar. O reavivamento. Trazer de novo a memória. Isso é um reavivamento. Nós estamos aqui trazendo de novo à memória o que os selos foram para o irmão Brana, o que os trovões foram para o irmão Brana, o que o novo nome foi para o irmão Brana. Ele não falou nada disso daí, ele pregou tanto isso daí que ele diz: Brana quer dizer perfeito, perfeição. Deus deixou ele falar isso. Irmão Brana não falaria isso à toa, porque isso faz parte do nome dele. Mas quando ele falou, aquilo trazia na memória dele algo novo, novo nome. Então a maioria não tem prazer nisso, a maioria não quer o prazer da palavra.
não quer sentir o prazer do dia, do momento, o avivamento da sua geração. Esse avivamento que nós estamos sofrendo agora é da nossa geração. Na geração que nós vivemos até o ano 2000, nós não tínhamos este avivamento. Me prove que tinha qualquer pregador do mundo, não do Brasil, mas do mundo, me prove que tínhamos o avivamento da revelação de 7 selos, 7 trovões, novo nome, terceira puxada. Nunca tivemos esse avivamento. Então nós estamos tendo hoje este avivamento de conhecer essas coisas. Ou você quer o quê? Quer conhecer a lei? Vive no tempo de Moisés. Quer conhecer a graça? Vive no tempo de Cristo. Quer conhecer o novo nome? A revelação? Vive no tempo de Brana. Quer ter as coisas claras do que o irmão Brana não podia falar no seu dia? Viva nessa geração. Sinta bem hoje. Por ver milagres, maravilha que acontecia no ministério do irmão Brana, eu mesmo tenho pensado, se eu tivesse naqueles dias tão bom, numa reunião dele, e vê-lo pelo Espírito Santo, ler a mente, a intenção dos corações, pela palavra, que era o momento, o avivamento daquela geração nos Estados Unidos. Mas eu vivo num tempo muito melhor. Não temos aquelas coisas. Mas se eu tivesse cura, não. Cura todo mundo tem. Todas as denominações pregam a cura. Mas o que o irmão Brana tinha era acima de cura. O irmão Brana diz: a palavra é superior à cura, é superior aos anjos. Hoje eles querem, eu encontrei com um anjo, eu vi um anjo. Se você viu um anjo que não sabe o novo nome, esse anjo não é de Deus. É um anjo no púlpito que não sabe que o 7º selo foi Brana, esse anjo não é de Deus. Ele pode estar no púlpito, mas ele não é de Deus. O que adianta você ter um anjo? Eu ando com um anjo. E a hora que as pessoas falam a nosso respeito, também, eu até me envergonho. As pessoas creem demais na gente. Até parece que a gente não é humano. E eles deveriam saber que isto é ser humano. Amém. Qual o problema que está tendo aí? É um avivamento da caixa. Aí. Avivamento da caixa. E se você encontrar o defeito, eu vou te falar. Isso é o bom mecânico. Aí, quietou, né? Tem hora que tem que ouvir uma mensagem, mas tem outro irmão falando. Vocês escutaram? Tem que escutar a mensagem, tem que calar a boca. Escutar senão nós te desliga. Come from the east and west, they come from the land afar, to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, all beholding his hallowed face, aglow with love divine, blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Amém. Que coisa boa, né? Você vê irmão Brana cantando, ouvir ele cantando assim, é bom, é bom. É o avivamento do dia do irmão Brana. Pega os hinos do irmão Brana, vê se ele está cantando algum rap, algum samba, algum funk. Pega. Não. Vê se ele está cantando algum rock, como várias igrejas estão cantando. Mas cantando uma coisa boa, uma música aprazível.
É para você saber, o avivamento hoje é igual a de Brana, ou de Brana. O avivamento de hoje é igual do tempo do irmão Brana, sobressaindo ainda coisas a mais. E por quê? O que o irmão Brana não podia falar, nós podemos. O irmão Brana, eu tive pensando, o irmão Brana comeu a Bíblia, porque ele revelou a Bíblia. E quando o livrinho desceu para ele, já foi a revelação do Apocalipse, que era só ele que podia receber, ninguém mais. Irmão Brana mostra, só o 7º anjo recebe esta revelação, ninguém mais. Ele recebeu. Mas o que na Bíblia está escrito que comeu depois foi João. Oh, você tem que encontrar na América do Norte o João que comeu o livrinho. Encontra na América do Sul João que comeu o livrinho. Encontra na África, em Portugal, encontra o João que comeu o livrinho. Procura por aí o João. Ah, mas é só um João. Não tem um João da América, não tem um João da América do Norte, da América do Sul, 2 João. Não, é um só. Quando Deus tem um avivamento, se vocês pudessem aprender, aquele avivamento é mundial. Eu tenho aqui a mensagem do irmão Brana, são títulos que nós tiramos e extraímos aqui da mensagem do profeta. A palavra falada é a semente original. Então são coisas, e o irmão Brana mostra, cada mensageiro teve seu avivamento. Paulo teve o seu, Martim, Irineu teve o seu, Martim teve o seu, Columba teve o seu avivamento, Lutero teve o seu. Lutero fazendo um avivamento que você não vê fila de oração, mas fazendo um avivamento, o justo viverá pela fé. Wesley fazendo um avivamento, mesmo orando, mas fazendo um avivamento de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Os pentecostais tiveram seu avivamento no início do século 20 e pularam, gritaram, falaram em línguas, profetizaram. Esse é o problema. As pessoas profetizam, mas elas não têm a verdade, elas têm uma profecia. A profecia na Bíblia, você vai ver, quando não é através de um profeta, é um dom carismático exercido dentro da igreja, que tem que ser julgado por 2 ou 3 pessoas, conforme a palavra de São Paulo. Não é coisa que você vai escutar uma pessoa, levanta aí um e profetiza, quer dizer, meu servo é assim assado, vai acontecer isso com você. Bom, aí você espera e examina aquela profecia dada na igreja. Depois, se aquilo não acontecer, você chama o irmão e diz, olha, você toma cuidado porque um espírito errado do diabo tem te ungido. Mas se deu certo, agora ninguém vem com a profecia, meus servos, breve virei. Não, a ideia já está na Bíblia. Isso é a profecia que você encontra no meio dos pentecostais. Cedo venho, meus servos, guarda o que vocês têm para que ninguém tome a vossa coroa. A ideia já está na Bíblia. Essa é uma profecia que eu profetizo. Sabe por que estou dizendo eu? Porque um pregador é um profeta. Agora eu tenho mais base na mensagem de irmão Brana. A palavra falada é a semente original, segunda parte, parágrafo 196, onde o irmão Brana ensina isso. A gente precisa aprender estas coisas, porque é uma hora de um avivamento. Estamos sofrendo um avivamento e não tem mais profeta. E o profeta era um pregador chamado Irineu, era um pregador chamado Martim, Columba, Lutero, Wesley. Era um pregador naquele dia, mas era um profeta menor, dentro das eras. É isso que eu quero que vocês entendam com respeito ao ministério também da esposa hoje. Esse é o ministério que nós temos. É de falar uma coisa que já está escrita. Foi isso que os mensageiros tiveram, de pregar coisas que já estavam escritas, de fazer alguma coisa por inspiração, sem saber que iria cumprir, estava cumprindo na sua era.
Ele era um profeta por isso, pregando coisas que estavam acontecendo na sua era e que nem escrito estava, mas estava acontecendo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, ele pegou e foi lá atrás e mostrou. Eles pregaram isso, não estava escrito, e era a mensagem do selo naquele dia, a mensagem da era naquele dia. Era o avivamento que Deus tinha dado para aquela geração. Eu já disse para vocês que nós estamos vivendo dentro de duas gerações. E se Deus dá graça, já pensou bem quando Deus dá graça para você viver 3 gerações? Quer dizer, 40, 80, 85, 90, você já está dentro da 3ª geração. E Deus já fez, nos primeiros 40, Deus fez algo e eu não soube no Brasil, mas depois de 20 anos eu fiquei sabendo. A coisa já estava entrando numa outra geração, que era a minha geração, a sua geração. Já estávamos sabendo disto. Mas como a gente não viveu só até ali atrás? Se morresse até 1990, você viveria dentro da 1ª geração. E ali tinha revelação de selos, trovões, novo nome. E você não ficou sabendo daquilo na sua geração, a 1ª geração. Mas quando Deus estendeu isso para uma 2ª geração, eu fui beneficiado. Você foi beneficiado. Agora nós estamos vivendo dentro de 2 gerações. Uma geração que o irmão Brana pregou e uma geração que João prega. 2 gerações estamos vivendo. E se passar mais 40 anos, e se nós chegarmos lá, estaríamos vivendo dentro de uma 3ª geração. Mas as pessoas não aproveitam coisas talvez nem de uma geração. E quando elas estão nessa geração, elas estão pensando na geração anterior. Fica parecendo quando a gente vai ficando velho, que só conta história, mas não sabe nada do momento, do acontecimento, do momento. Lembra de 40, 50 anos atrás e esquece de ontem. Nós já estamos chegando nesse ponto. O que você pregou ontem? Não sei. O período que nós estamos vivendo. E Deus está trabalhando dentro dessas gerações. Eu não sei se vocês estão entendendo. 2 gerações nós estamos vivendo. Nós não vivemos só na 1ª geração, que o irmão Brana pregou, de 1900, quando o anjo, 1950, em janeiro de 1950, quando o anjo apareceu para ele essa coluna de fogo sobre a sua cabeça. Foi em 1950, janeiro de 1950. 40 anos depois, olha a geração se indo, mostrando esse espaço de tempo. A geração do irmão Brana estava dentro de outro espaço anterior. Irmão Brana viveu os seus primeiros 40 e depois mais 16. E Deus o recolheu. Nós já vivemos nossos primeiros 40 e mais 23 eu já vivi. 40 mais 23. Quer dizer, já estou vivendo para lá do meio da 2ª geração. E a gente tem que tomar conhecimento disso que Deus tem feito. Não apenas o que Deus fez até 1962. Ou no início de 63. Mas do que Deus revelou. Deus toma 3 anos, irmãos. Isso daqui deveria chacoalhar, avivar a gente. Deus pega um homem e deixa ele pregar quase a vida toda, e depois chama ele nos últimos 3 anos, e desperta um avivamento, um reavivamento nele, que ele nunca sentiu. Irmão Brana nunca sentiu como sentiu quando os selos foram revelados a ele. Ele mesmo fala, a Bíblia se tornou uma nova Bíblia, ele nos deu uma nova terra, uma nova mensagem, diz o profeta. Isso daí
É o júbilo, é a alegria, é ser reavivado, movido naquilo que Deus fez. Aleluia. Então a gente vai vendo essas coisas, não dá nem tempo da gente ler muito, né? Mas eu creio que isso daqui deve ser o suficiente para nós. O 94, cada geração tem o seu reavivamento. 94, a palavra falada é a semente original. Tem muito aqui na palavra falada, é a semente original. Eu não vou ter tempo de ler tudo aqui para vocês, mas cada geração tem seu reavivamento e Deus levanta um homem. 90. A palavra falada é a semente original, primeira parte. 90. Cada geração tem seu reavivamento e Deus levanta um homem. O estabelece com a palavra e o encaminha com a mensagem para aquela era. Eu sei que as pessoas dizem, mas a era acabou. Por certo que acabou. O irmão Branham diz que a era terminou, mas teve a era do Filho do Homem. A era acabou, mas agora tem a era da noiva, que começou nos dias do irmão Branham, porque tem que começar com o avivamento anterior. Mas você não pode perder o avivamento do dia. A gente começa, reavivamento, reavivar aquilo que já sentimos antes, sentir novamente. E agora nós vamos sentir, por quê? Pela revelação da palavra. O que Deus fez com o irmão Branham, revelando a palavra, agora nós sentimos este avivamento mover dentro de nós. Deus levanta um homem, o estabelece com a sua palavra e o encaminha com a mensagem para aquela era. Para a era de João, para a era da noiva, para a era que você vê tudo aberto. No tempo do irmão Branham foi revelado, mas você não viu. Foi a geração do irmão Branham. Mas na geração de João, você tem que ver. Você não pode perder este avivamento. Algo está avivando o eleito. Olha, muitos podem ouvir isso, irmãos, e dar as costas também. Ninguém é obrigado a crer. Pode ouvir e dar as costas. Dizer, não, eu quero o avivamento passado. Fica no passado. Porque os pentecostais se perderam. E hoje eles têm seus grandes movimentos aí. Está tudo perdido. Com movimento e tudo. Milhões de pessoas. Por quê? Porque eles perderam o avivamento do dia. Eles tiveram o avivamento do século 20. Mas quando chegou o avivamento de Elias, do Filho do Homem, do sétimo anjo, eles perderam. Nem batizado em nome de Jesus Cristo os pentecostais foram. Mas vem depois esse avivamento dentro da mensagem. Aí tem um povo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa regozijar com aquilo que nós recebemos. Foi o nosso avivamento e sentimos bem com essa mensagem. Mas hoje é outro dia. Hoje é o dia da noiva. Hoje é o dia de se ver a coisa clara. Hoje é dia de ver novo nome claro. BRANHAM. Eu te dou um novo nome. É um sinal eterno eu te dou. Se eu te dou um sinal eterno, porque ninguém teve isso antes, eu te dou um sinal eterno. Onde está esse sinal? Está lá naquele monte. Não vejo nada, Senhor. Quantos picos tem um monte? Tem 7. Quantas letras tem seu nome? BRANHAM. Tem 7. É um sinal eterno. Ele deu um novo nome. HM faz parte do novo nome. Aí tem que ficar falando essas coisas, irmão. Tem muita gente que não entende isso ainda. Abraão restaurado 45 e 157. Ele é Jeová Deus em minha carne. Agora você tem que saber, ele foi Jeová Deus na carne de William Branham lá em 1965. Mas hoje ele é Jeová Deus na carne da esposa. Hoje ele é Jeová Deus na carne de João. O que você vai fazer com isso? É só a mensagem, não é o homem, é a mensagem. Você tropeça no homem porque Deus sempre põe um homem como tropeço. Eu levanto em Sião uma pedra de tropeço.
E Sião é a noiva, o profeta diz. Sião é a noiva. Eu levanto em Sião uma pedra de tropeço. Aí está a pedra de tropeço. O João é uma pedra de tropeço, levantada em Sião, na noiva. Futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Irmão Brana fala isto. Mas eles querem? Não, eles querem um avivamento de ontem. Eles querem uma comida requentada, muito boa, mas para Deus não tem valor. Muito boa para nós nos alimentar, mas para Deus não tem valor. Tem que ser do dia. O alimento que Deus te dá é no dia. Ele é um pai que traz alimento todo dia. E a igreja com seus ministros, a igreja com seus obreiros, a igreja com seus evangelistas, tem que fazer isso e dar para o povo. Todo dia, um novo alimento, o pão da vida. E você chegar nessa mesa e comer com prazer. É o alimento do dia. É aquilo que Deus prometeu dar hoje. É o prato de hoje. Tem 7 pratos, mas Ele pode dar um prato num dia, outro prato no outro dia. É Deus fazendo isso porque é um avivamento. Cada prato de alimento que você come é um avivamento espiritual. Glória a Deus. E logo que aquele homem é tirado de cena, e deixa eu repetir outra vez, parágrafo 90, a palavra falada é a semente original, primeira parte. Cada geração tem seu reavivamento, e Deus levanta um homem, o estabelece com a sua palavra e o encaminha com a mensagem para aquela era. E logo que aquele homem é tirado de cena, alguém o apanha e hibridiza aquilo. Não foi o que aconteceu no tempo de irmão Brana? Foi só irmão Brana morrer, já hibridizaram. O irmão Brana vai ressuscitar para revelar. É uma mentira, é híbrido isso. Isso nunca foi verdade. Já estava revelado. O ministério de William Branham já tinha terminado. Ele foi embora porque o ministério terminou. Ele mesmo diz, possuindo as portas do inimigo e possuindo todas as coisas. Ele diz, Deus não leva um filho seu antes que ele termine o seu tempo, o seu ministério. Branham terminou o ministério. Não teve um que Deus deixou para lá, não, eu vou te levantar depois para você fazer outra vez o ministério. Você vai ver que o que Deus fez no passado, Ele ressuscitou de uma forma espiritual. E Ele trouxe Moisés para fazer o seu trabalho. E agora Moisés no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, fazendo o trabalho outra vez, com Elias entre os judeus. E olha o espírito de Elias. O que Deus fez com Moisés? Irmão Branham diz que Deus o levantou. Deus o ressuscitou. Porque ele estava vivo no Monte da Transfiguração. E você tem que ver o que Deus já fez, tanto com o espírito de Elias, lá atrás. Ele pegou Elias, ele não deixou Elias passar pela morte natural. Você vê que Moisés passou, mas não foi encontrado seu sepulcro. E irmão Branham diz, ele foi levado pelos anjos. Ele fez um ato de morte. O irmão Branham diz, um ato, um papel de morte. Porque Deus ia usar o espírito de Moisés outra vez. Elias nem morreu. Foi andando e sumiu da terra. Aí o espírito desceu em porção dobrada sobre Eliseu, desceu sobre João Batista, desceu sobre William Branham. É o espírito de Elias fazendo esse trabalho, até que ele vai descer, o espírito de Elias, sobre um judeu, para pregar aos 144 mil judeus, juntamente com Moisés. O avivamento, o próximo avivamento que tem agora, é dos judeus, não é nosso mais. O nosso acaba aqui. Este é o nosso avivamento. Amém? Não tem outro avivamento se você esperar. O avivamento da noiva está aqui, ó, 183 do terceiro selo. A noiva ainda não tem tido um avivamento. Vem
Ainda não tem havido nenhum avivamento ali, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva ainda. Vem, estamos esperando isso. Serão necessárias de 7 trovões desconhecidos ali para despertá-la novamente. Vejam, sim, Ele os mandará, Ele o tem prometido. Amém. Agora observe. Se você quiser ler daqui só no passado, leia. Os 7 trovões não foi revelado, então o 7º anjo não manifestou, a noiva não tem seu avivamento. Você tem que ver isso daqui, onde o irmão Brana diz o que aviva essa noiva, os trovões. Onde foi revelado os trovões, Brana? Nos 7 selos. Então eu tenho que tomar esse avivamento para mim, onde foi revelado. Esse é o avivamento nosso hoje. A nossa geração está sendo avivada com o novo nome Brana. Essa geração está sendo avivada com a revelação que o Cordeiro saiu do trono. Deus deixou seu trono, desceu para a terra. E veio e manifestou num homem chamado William Branham. Deu o livro aberto para ele. Revelou tudo para ele. Deus está no avivamento final conosco hoje. É o último avivamento. Não espere, não vai ter. Você está esperando avivamento na sua igreja, cheio de conversa mole, sem revelação. Não vai ter mais. Você não entende nem a mensagem de uma só pessoa. Não conhece o novo nome de Deus. Não tem avivamento mais. Aqui está o último avivamento. Os trovões foram revelados e nós estamos regozijando com esta revelação. Os trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Aí eles perguntam, mas o que são os trovões? A voz de Deus. E a voz de Deus, você ouviu a voz de Deus dizer, o Cordeiro saiu do trono, desceu e converteu em leão. Ah, sim. Desceu no 7º anjo. Um homem? Sim. João, outro homem, vai ao anjo, ao 7º anjo, que o anjo forte deu o livrinho para ele. Vai ao 7º anjo e diga para ele, dá-me o livrinho. Oh, vocês vão ficar pior. O 7º anjo não tem o livro mais. João já foi para ele e disse, dá-me o livrinho. O 7º anjo não tem o livro mais. Quem tem é João. Discuta com a Bíblia. Discuta com Deus, discuta com o profeta. É a Bíblia que diz, vai ao anjo e diga para ele, dá-me o livrinho. Por isso que vocês creem que o livrinho está na mão do irmão Branham ainda, porque vocês não foram lá para tomar dele. Irmão Branham já partiu, vai lá agora e diga, dá-me o livrinho, dá-me essa mensagem revelada. Se vocês não conseguirem isso, vocês não conseguem o avivamento na sua geração. Este é o avivamento da nossa geração. E Deus não usa 2 nem 3. Deus usa 1. E os demais aprendem com aquele 1 e prossegue pregando o que aquele 1 prega. É isso que o irmão Branham ensina. Por que vocês não ensinam isso, pregadores? Eu tenho que encerrar. Mas estas coisas são tão boas. 94, também da semente, a palavra falada é a semente original, primeira parte, 94. A primeira hibridização começou no Éden, começou em Gênesis. É o princípio. E isto termina em Apocalipse. Esta é a segunda vinda de Cristo. Em Apocalipse 10, era o 7º selo. Foi a vinda do Senhor. Agora, recordem corretamente, isto é porque cada geração tem o seu próprio reavivamento. Cada geração, ela não tem que viver com o reavivamento que a outra viveu, não, você tem que ter o seu. Tem coisa que eu não posso explicar, é natural. Você não pode viver com a emoção do outro, a sensação do outro. Você tem que ter a sua. Você não pode viver com o avivamento de ontem. Você tem que ter o seu, é hoje. Hoje, se ouvir, é a Bíblia que diz, hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração.
problema é que eles endurecem porque eles são de hoje. Eles são de hoje, eles endurecem na revelação de hoje, porque eles são de hoje e querem o de ontem. E Deus está dizendo, se hoje ouvirdes, eles não ouvem hoje, eles ouvem o de ontem. Eles não têm ouvido para ouvir o que o Espírito Santo está falando hoje. Ou a gente grita muito, você já vem para cá e traz alguma coisa para pôr no ouvido, assim, para proteger um pouco, né? Agora recorde corretamente, isto é porque cada geração tem o seu próprio reavivamento, ela tem uma chance na palavra. Cada geração, a geração de William Branham até 65 teve a sua chance na palavra. A geração aqui no Brasil, da primeira e segunda etapa, de 65, vamos dizer, até 2000, teve a sua chance na palavra. A geração da noiva, do ano 2000, até eu não sei quando vai, tem a sua chance na palavra. Eu estou vivendo o avivamento de hoje, eu não estou preocupado com o que o outro disse. Você diz, você não está preocupado com o que Branham falou? Eu peguei o livrinho dele, filho. E eu tomei o livrinho dele. E se você não tomou, você não tem a revelação. Porque o que está dizendo que é para a noiva, João, vai ao anjo e toma o livrinho. Não diga assim, irmão Branham, me empresta. Não. Tomou, sabe por quê? Porque o irmão Branham morreu. Se o mensageiro não morre, você não toma o livro da mão dele. Mas se ele morre, você pode tomar o livro. Agora, não traga-me uma interpretação de que William Branham vai ressuscitar para revelar 7º selo, 7 trovões, novo nome, 3ª puxada. Não, isso já aconteceu tudo. Isso já foi revelado. Eu estou pegando um livrinho revelado. Oh, Jesus. Se isso daqui não aviva a gente, o que mais vai avivar? Eu quero ser avivado. Está aqui, ó. A noiva ainda não tem tido um avivamento. Quando que ela não tem tido? 1963. Agora não. De 2000 para cá, a noiva já tem tido o seu avivamento. Você não pode dizer que ela não tem hoje. Ela tem seu avivamento. E avivamento, filho, não é pulos e gritos, não. Avivamento é segurança da palavra. É aquela revelação que Deus te deu. Isso é avivamento, está dentro de você. Você sente um prazer entre você e Deus. Esse prazer entre eu e Deus não tem que passar por outra pessoa. É eu e Deus. Essa mensagem, você tem que sentir o prazer dela e Deus. Amém? Olha, eu tirei, na verdade, quase o título, olhando no outro parágrafo, que não vou dar conta nem de ler agora. Vou deixar para outra hora. Porque tem tanta coisa boa e rica nessa mensagem. Mas o que nós temos tido até aqui, temos que ser agradecidos a Deus. Eu não espero mais avivamento. Certo? Eu não espero. O irmão deve ter copiado aqui para mim. Eu sou obrigado a ler isso aqui, porque é para finalizar. Ver se eu não falo nada, só dou conta de ler. A Marca da Besta, pregada em 13/5 de 1954. Parágrafo 76 a 79. Olhe para o doutor Doyle, na cidade de Sião. Ora, hoje riem diante da cura divina, quando a cidade foi baseada nisto. Mas quando Doyle morreu, então se levantaram o quê? John Locke e todos eles. Então logo ela se enredou até que as Assembleias de Deus entraram, e um monte de formais e tudo mais. A igreja está acabada, apostatada, e é uma horrível condição. Portanto, eu descobri isto. A Bíblia diz: Davi serviu bem ao Senhor em sua geração. Por isso eu peguei isso aqui, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Se estendeu da geração de William Branham à geração da esposa. É isso que estende este avivamento de geração a geração. Esta palavra de verdade.
Aleluia. Portanto, eu disse: Senhor, não quero nenhuma organização, deixe-me servir-te de todo o coração, enquanto eu estou aqui vivendo, isto mesmo. Em seguida, tu terás um outro homem quando eu tiver partido, tu terás alguém que tome seu lugar. Isso é tudo. Será que não dá para perceber o que William Branham estava pregando? O irmão Branham estava olhando para uma outra geração, porque quando eu morrer, acabou a minha geração. Aí entra outra geração. Paulo esperou o rapto para a sua geração, não deu. Branham esperou o rapto para a sua geração, não deu. Eu também espero o rapto para a minha geração, não sei se vai dar. Talvez terá outro pregador depois, com a mesma mensagem. Não importa, tem que estar com a mesma mensagem, com o meu mesmo livrinho. E não vamos pensar que somos eternos aqui na terra somos mortais. E aqui está, 79. Não tente edificar sobre ou algum outro. Não se pode fazer uma fogueira no mesmo lugar. Você quer fazer fogueira em Apocalipse 10, de 1 a 7? Não pode mais, filho. Branham pregou isso, você não pode fazer isso. Você tem que fazer fogueira em Apocalipse 10, de 8 a 11. Israel tinha de continuar peregrinando. Quando paravam, apostatavam. Eles tinham que continuar movendo todas as noites. Eles pararam em Apocalipse 10, de 1 a 7. São uma turma de apóstatas dentro da mensagem. Pastores apóstatas, diáconos apóstatas, evangelistas, apóstolos, tudo apóstatas. Mestres, pastores, tudo apóstatas. Não é eu que estou dizendo, não. O irmão Branham está dizendo aqui que quando aquilo para, eles pararam no irmão Branham, então apostatou. Porque depois do irmão Branham tem a noiva, tem João. Depois do irmão Branham, João ia tomar o livro. Vai, toma o livro. Está clareando para vocês. Vai, toma o livro da mão daquele que está assentado sobre o trono. Se você não pode tomar agora o livro. Eles tinham de continuar movendo todas as noites, faziam uma nova fogueira cada noite, apenas continuava avançando. Isso é o que temos de fazer. O que Lutero teve foi ótimo, isso foi para o dia de Lutero. O que Wesley teve foi ótimo, foi para o dia de Wesley. O que da santidade tiveram, isso foi ótimo, isso foi para o dia deles. Estamos vivendo em outro dia, agora nós estamos avançando. E se houver um dia depois de nós, um dia depois de Branham, virá do mesmo modo. Você tem que acender uma fogueira, o reavivamento, pegar o que Branham pregou e pregar aqui, para isso ser reavivado. Se algum dia isso for para frente e eu partir, tem que chegar outro homem que pega a mesma mensagem e prega isso outra vez. Pega, continue com essa mensagem, prossiga com essa mensagem. Se houver um dia após nós, virá do mesmo modo, mas caminhemos na luz, enquanto a luz está aqui, agora. Pai, te damos graças, Senhor, por esta mensagem. Eu creio que o Senhor, de algum modo, quis que eu pregasse essa mensagem hoje, porque não consegui pregá-la quinta-feira. E eu não conseguiria tudo isso, Pai, pelo cansaço que estava. E a gente tem que ser agradecido ao Senhor e ter um povo que entende isso, Pai, a direção do Teu Espírito. E mesmo estando aqui, a gente não pôde pregar, porque ela tinha que ser pregada hoje na íntegra, para que o povo pudesse saber toda a verdade. E é isso que temos pregado, e é para isso que o Senhor tem dado um tempo nessa geração, que nós estamos sentindo o avivamento da noiva. Hoje ela está avivada, com 7 selos, 7 trovões, novo nome, a mensagem de uma só pessoa: eu os perdoo. Estamos certos desta verdade, hoje, não ontem, hoje. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.